Então, agora vamos terminar, porque já que nós falamos na 74, limpar as mãos. E antes que a gente pense que não existe alguém de mão limpa na casa de Sérgio, existe também, que limpou as mãos. Existe agora as edificações. Para que tudo isso? Para que a gente possa edificar. Então, todo esse sistema é criado para ter edificações. Olha só, edificações. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós, nós, ele falou para todos nós, todos os espíritos, nós somos a luz do mundo. Ele vai agora entrar, depois eu explico. Vamos ler, depois eu explico. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que ele eleve ao monte da exemplificação, a passar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imprescindível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedras deixam-na intacta e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Unidamente. Então, edificações. Vamos limpar nossas mãos, entender que todos nós estamos em um determinado local e vamos edificar. Então, a gente vai dizer assim, edificação. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Então, o tempo todo, Jesus está falando, né? Vinde a mim, chama. Mas ele sempre diz, tem que aceitar o meu exemplo. Tem que aceitar o meu ensinamento. Não adianta nós apaixonarmos por Jesus. Eu falo que muitos cristãos são apaixonados pelo Cristo. Porque às vezes nem sabe quem é Jesus, nem sabe as regras, não sabe seus ensinamentos. Se apaixonam pela figura humana, não pela figura divina. Porque quando eu apaixono pela figura divina, eu não sei se é homem, se é mulher, porque não tem sexo. Não sei se é preto, branco, alto ou baixo. Como não tem aparência, quando eu me apaixono pelo Cristo, eu me apaixono pelos ensinamentos, pelo pensamento daquele homem, pelos sonhos daquele homem, pelo projeto de vida daquele homem. Agora, quando eu me apaixono por Jesus, aí eu tenho um quadro na parede. É porque eu olho para aquele homem e apaixonado por ele. É a paixão humana. Mas o que nós estamos falando é dessa paixão espiritual. Então, por isso que ele está falando assim. Que quando eu apaixono por esse homem,
espiritualmente pelo Cristo, que não é nem homem nem mulher, nem humano, porque ele é um arcanjo, é um anjo, mais do que um anjo, é um arcanjo. Então, quando eu me apaixono pelas ideias daquele homem, eu quero me tornar servidor dele, segui-lo, incorporar seus ensinamentos, aceitá-lo intimamente na minha vida. Nem sempre, ele está dizendo assim, continuando, né? Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria. Quer dizer, a gente às vezes não consegue fazer essa relação de que amar o Cristo é aceitar os seus ensinamentos, sua proposta, na minha vida, no meu coração, todos os dias da minha vida. E apaixonar pelo Cristo é gostar do retrato, da fotografia, da cruz, de tudo que significa ele. Inclusive da casa dele, que a gente acha que são igrejas, templos e tudo mais. E ele está dizendo assim, esmagadora percentagem de aprendiz, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Muitas vezes a gente fica acompanhando a evolução de uma pessoa, a dedicação de uma pessoa, o trabalho de uma pessoa. É normal, principalmente quando a gente passa a admirar para aquela pessoa, pelo trabalho que ela faz, mas ele está dizendo assim, ó, não menospreze o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Cuidado! Quando é que eu paro de admirar e passo a idolatrar? Há uma diferença. Admirar é quando eu percebo o esforço de alguém e pretendo fazer o mesmo. Então, eu estou admirando. Eu pretendo fazer o mesmo. Idolatrar é quando eu admiro alguém, mas não quero nem metade do trabalho que ele está tendo. Aí é uma idolatria. Eu idolatro um cantor. Eu não quero me tornar um cantor. Eu gosto dele. E das músicas dele. Tá bom. Agora, eu admiro um cantor. Geralmente eu sou músico também. E eu me espelho na vida dele para galgar as etapas de vida dele para que eu me torne um cantor tanto quanto ele. Entendeu? A admiração é quando eu vejo, através do exemplo da vida do outro, como é difícil o que eu vou ter que fazer na minha. Eu não tiro, não saio fora do meu processo. A idolatria não, eu não quero nem saber como que ele foi. Eu gosto. Então, por isso que a gente não pode esquecer que os bens supremos estão expostos para todos nós e que eu vou ter que alcançar o meu. Eu olho o exemplo de todo mundo que está bem sucedido nessa caminhada, Chico Xavier, Paulo Franco, os grandes homens que passaram na Terra, e digo, um dia eu vou ser. Aí você realmente admira. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, no obstáculo, perplexidade e sombras do caminho. Tá vendo? Você está falando assim, ó, essa oportunidade de você conquistar os bens supremos para você, fazer de forma íntima, trabalhar para se superar, é muito difícil. É muito difícil encontrar essa oportunidade nas gratificações da existência humana. Ou seja, não vai ser as pessoas te paparicando, te agradecendo, te enaltecendo, te elogiando. Isso não vai ser isso. Não vai ser de maneira simples assim. Porque o recurso bendito da iluminação, o esforço e tudo aquilo que você precisa para se auto-iluminar, ela se esconde. Então. Muitas vezes, nos obstáculos, na dificuldade da vida, nas perplexidades e sombras do caminho.
Então tá ali. É ali que você é testado, é ali que você vê a sua categoria, a sua capacidade de aprender, a sua capacidade de aprender e sua sedimentação teórica. Não é nos tapinhas na costa, não é nos vamos ver e nem nos parabéns. Não é dificuldades. Muitas vezes. Está escondido ali. É a hora que as coisas que acontecem na vida de todo mundo vai acontecer na sua. Aí é o que está todo mundo esperando. Como é que essa pessoa que se diz ser cristã, que se diz ser espírita, age? Será que ela vai agir diferente daquela que diz que eu sou ateu? Porque se uma pessoa cristã e espírita age igualzinho uma pessoa que é ateu, a pergunta que a gente faz é: por que você é espírita e cristã? Só para ficar levando sermão? Só para ficar ouvindo que você não devia fazer isso? Que Jesus ensinou aquilo? Foi melhor ser ateu. Por que ele fez? Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Não é verdade? Então, se nós estamos buscando algo para ser diferente. O ateu já existe. E aí diz assim: o mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se oculta. Ou seja, não tem jeito. A partir do momento que você se torna cristão, começa a servir a Jesus, você começa a atrair olhares para te pegar no flagra as suas contradições. Então você vai estar lá no monte. Você nunca vai ser uma candeia debaixo de uma mesa para ninguém te ver. Você sempre vai estar numa posição elevada para iluminar. Uma cidade iluminada vai ser alvo de crítica, de perseguições, de acusações, de injúria, de calúnia. É assim. Pisa errado, você vê. Escorrega. Olha de lado. E milhões e milhões e milhões. E muitas vezes as pessoas que fazem isso, que mais erram na vida delas. Mas elas dizem assim mesmo: nós podemos, você não pode. Porque você é cristão, você é espírita. Eu não sou, porque eu posso. Compreendeu? Então, ele está dizendo assim, ó, vai ter cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, não há dia nem noite. Vai estar numa vitrine, eu diria assim, o tempo todo sendo julgado, criticado. Agradecimentos também. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. Então tem que ter exemplo. Funciona como um exemplo de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação. Vai ter que subir no monte e dar exemplo. Apesar das dificuldades da subida angustiosa, não tem jeito. Olha Jesus, subiu o monte do Calvário para ser crucificado lá em cima. É um dos locais mais alto que tinha ali em Jerusalém, naquela região. Ali você já sabia, todo mundo que estava crucificado de longe, não precisa nem seguir lá. E ali ele mostra, com a crucificação dele, o exemplo de um cristão. Certo? Então, nós também, exemplos em todos os momentos. Enquanto ele subia aquele monte difícil, carregando aquele peso da cruz, um pulmão já perfurado pelos chicotes, e N chicoteadas que ele tinha levado, ele, então, teve uma dificuldade. Nós vamos ter dificuldade, porque servir o Cristo é subir nessa montanha para iluminar lá de cima. Seremos vistos. E muitos vão acusar, jogar pedra, e continua sua caminhada, vai dando volta. Quando você chegar lá em cima, vão te crucificar.
tranquilo. O exemplo tem que ser dado até no último instante. Sem revolta, sem briga, sem guerra, sem violência. Um cristão tem regras. Eu digo assim, aos espíritos, nas reuniões de desobsessão, é sempre dito assim, os espíritos maus, digamos, inferiores, não são maus, eles pensam que estão fazendo certo, mas são ignorantes. Eles não têm regra, mas o bem tem regra. Então, a impressão que dá é que é injusto. Eles podem fazer o que quiserem, os maus, e os bens só podem fazer o que é certo, permitido pela lei. Eles vão vencer. Não é assim mesmo, não vence. Leva mais tempo. Há 2000 anos se passaram a vinda de Jesus e nós ainda não mudamos. Está levando tempo, né? Para o maior exemplo da humanidade ainda nos converter. Mas assim mesmo nós não perdemos a esperança, vamos nos converter. O bem não é instantâneo, o mal é praticamente instantâneo, a ponto de, inclusive, eliminar temporariamente as exemplificações. Elimina, vem outro, elimina, vem outro, elimina, vem outro, mas os exemplos continuam. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, bem isso aqui, ó. Apesar das dificuldades, da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Ou seja, é assim que se edifica um cristão. É assim que se comporta um cristão. É assim que age um cristão. Tal cometimento é imperecível. Está dizendo, olha, não vai mais retroceder. O vai e vem das paixões agora não derruba a edificação dessa natureza. Não derruba a edificação construída exatamente por isso, ó. Por essa... Lembra que nós falamos assim, não adianta começar a fazer caridade correndo e chegar no não tem fôlego. Para uma construção cristã ficar em pé depois de você começar a construí-la, sem qualquer ventania, qualquer furacão, qualquer chuva te derrube, você vai ter que construir dessa maneira aqui. Você está ensinando as edificações aqui, ó. Você vai encontrar isso nos obstáculos, perplexidades e sombra do caminho. Então, não é nos aplausos, não é nos muito bem, não é dos oba-oba que você vai encontrar a evolução. Quando você fizer isso, quando você pegar sua cruz e começar a caminhar no Calvário lá, carregando sua cruzinha, ou seja, pagando seus erros mesmo, resgatando seus erros, acertando suas dívidas, tudo mais, e mudando os seus defeitos, os seus vícios, e transformando todos em virtudes, porque são seus defeitos, são nossos defeitos, são os nossos vícios que nos derrubam. Não é ninguém, as pessoas só se aproveitam dessa fraqueza nossa. Alguém te oferece uma bebida, mas não põe igual a dele. Alguém excita a sua ira, mas não cria ira dentro de você. A ira está em você, ela só provocou. Então, você cai pelos seus defeitos e pelos seus vícios. Mas a partir do momento que você vai subindo, edificando, mudando cada defeito, eliminando cada vício, você está construindo uma edificação para ficar brilhando lá em cima como exemplo. Aí, não tem vai e vem de paixões, está falando, não derruba essa edificação. Não vai acontecer mais nada. Não tem tempestade, não tem nada que vai te abalar. Então, ele está falando assim, as pedradas deixam-na intacta. Então, olha, as acusações, as infames, as maledicências, pedradas, perseguições, você vai continuando. Vai continuando. Vai continuando. O tempo está passando. Vai passando. Gente, é uma coisa seguinte, não perca tempo em se defender, e falar aqui, falar ali, nananana. Vai fazendo. O importante é que existe uma coisa que a história não consegue esconder. Enquanto tem 10, 20, 30 falando de você aqui, você vai contando os anos de serviço ao bem ininterruptos. É sua história que é o seu advogado. Não são suas palavras. Se você parar para justificar, parou de fazer bem. Aí eles querem que você
Pare. Não para. Continua. E vai embora. Daqui a pouco, alguém está falando e vai dizer assim, puxa, nós estamos falando mal do fulano, já tem quanto mesmo? 5 anos. E tem 5 anos que ele está trabalhando. Nós 5 anos falando mal. Vê a comparação? Ou o advogado de defesa dele? Ação. E a de acusação dele? A consciência dos que não param. E aí ele vai dizendo assim, ó, se alguém a dilacera, será que acabou a fase, né? Se alguém a dilacera, quer dizer, rompe, destrói, quebra, os fragmentos que caem, aquelas pequenas pedras que caem da parede, quando você bate na parede, derruba, tem uns troços na construção. Ele fala assim, constitui a continuidade da luz, porque tudo que é iluminado emite luz. Então, às vezes, você vence, que eu quero dizer assim, que até um pedacinho de uma construção cristã iluminada emite luz. É diferente daquele cascalho que está todo ali no terreno. Esse ainda é diferente. Ele ainda ilumina. Na menor porção que você puder fazer, ele ainda provoca a luz. Ou seja, por mais que você perceba que uma pessoa fala mal, destrua tudo, ela pode destruir tudo. Aonde quer que ela esteja, ela ainda é luz. Então não tem como parar. Certo? E aí ele vai dizer assim, ó. Seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho. Por toda parte. Porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam. Às vezes, aquela pessoa morreu, foi perseguida, foi assassinada porque cometeu um ato de bondade. Um pequeno ato de bondade, mas deu incomodou as sombras. Então, as sombras se mobilizou e eliminou aquela pessoa. Só que aquele pequeno, veja, detonou aquela casa, né? Mas a atitude dela, aquele pequeno cascalho que ficou, alguém recebeu o benefício daquele pequeno cascalho. Esse cascalho continuou contaminando, daqui vai sair outra luz. É muito interessante isso, para nós pensarmos. Vamos dizer o seguinte, que eu chegue numa árvore, e essa árvore produz a fruta, bonita. E eu sou a sombra, então eu falo, corta aquela árvore, para que não se produza mais fruta. Só que ele esqueceu que durante muito tempo a fruta também caía no chão. Ele corta a árvore, e aquela fruta que caía no chão, as próprias sementes nascem em outras árvores. Tão boa geneticamente quanto a árvore mãe. E por onde for, aquela semente está geneticamente contaminada pela força genética da árvore mãe. Ou seja, que as pedras que caírem daquela casa cristã, daquele ser cristão, daquele homem cristão, vai contaminar outros. É por isso que leva-se o tempo, mas se reergue novamente, até em nome de outras gerações. Vamos entender aqui. Muitas vezes, nós iniciamos um trabalho e vamos. Está uma determinada situação, uma Covid, uma perseguição, seja o que for, uma guerra, e destrói tudo, destrói César, destrói tudo. Né? Mas esquecemos que alguém esteve sob a sombra, sobre a luz de alguém que iluminava. Então, passado um tempo, essa pessoa começa a produzir também luz e passa-se uma geração, às vezes é um filho que vai continuar ou recomeçar um trabalho que o pai parou, ou é alguém que ouviu, que se contaminou e não tem parada, gente, não tem como. Às vezes, você não sabe que o trabalho que você está fazendo de iluminação agora foi iniciado por um tataravô, alguém que contaminou
e aquela pedrinha, mas ele morreu, foi impedida, e ali você faz parte daquele pequeno cascalhozinho daquela pedra que vai resplandecer novamente e iluminar uma nova cidade. Isso é interessante numa mensagem que foi mandada para o grupo. Joana de Ângeles diz assim, Adivaldo, Joana de Ângeles fala, Adivaldo, eu fui encarregado de reunir através dos livros que você vai psicografar a família de Francisco de Assis. Pegaram, Francisco de Assis era um gigante e destruíram a casa de Francisco de Assis, espiritualmente sim. Falando, né? Estão falando. Milhares de pedaços daquela construção caíram em diversas partes. Passaram-se o tempo, olha só, Divaldo é parte desta construção. Uma pequena pedra começou de novo a construir a mansão do caminho. Joana de Ângeles, ainda está do outro lado, mas volta e vai, tudo retorna, gente. Por isso que não para o bem. Por apesar de tanta luta, tanta eficiência, tanta manipulação que as trevas têm, força de ações, não destrói a luz. É impossível. Você não pode destruir um foco, você não pode apagar o foco. E basta um foco, haverá luz. Porque só se mede escuridão pela ausência de luz. Mas não existe em nenhum lugar, em todo o universo, que não tenha um foco de luz. O bem está em toda parte. E assim que dê possibilidade, ele retoma e pega fogo. E está lá de novo. Tá bom? Então e é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente pensa, fica um pouco desiludido, cansado, fala, puxa, será que agora vai acabar? Será que o fulano de Divaldo Franco morrer vai parar a mansão do caminho? Será que quando Chico Xavier vai morrer? Será que se a pedra foi correta, foi edificada, basta um cascalho dali e vai começar novamente. Às vezes não o nome da mansão do caminho. Às vezes o cascalho que caiu dali, na explosão, num desmanche, foi parar em Santa Catarina. E lá vai ter uma nova construção. E um dia nós vamos ficar sabendo, às vezes um filho de Divaldo Franco, criado por ele, viajou, foi lá para o Japão, e lá no Japão ele está continuando a fazer a obra, inicia a obra de Divaldo Franco, lá no Japão. Lá a gente vai ver um brasileiro fazendo uma obra, um dia vamos saber a história dele, ele veio lá da mansão da mina, vai. Nós não sabemos para onde eles vão ser destinados. Então, a edificação do bem, nós nunca podemos ficar bem tranquilos. Está super cuidada e protegida por Jesus. Ela nunca para. Por isso que a gente fala assim, é sempre perca de tempo o mal fazer toda essa articulação para desestruturar. Não se fecha. Você pode fechar um lugar, mas não se... e abre outros, e outros, e outros.